Olá, meus irmãos, graça e paz, parte do nosso Deus, nesse final de ano, o ano de 2022, em que estamos na nossa última reflexão do ano de 2022. Eu gostaria de trazer nessa noite, nesse dia, nessa quarta-feira, uma mensagem especial para o ano novo, para a sua vida, uma mensagem do Senhor, uma reflexão sobre um rei de Judá, chamado Rei Asa. Ele foi o terceiro rei do reino de Judá, o reino do sul, depois da divisão. No tempo de Davi, no tempo de Salomão, né? Saul, Davi e Salomão, os três primeiros reis de Israel unificado, quando o país era um só. Após a morte de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido em duas partes. O reino do norte, que se chamava Israel, e o reino do sul, chamado Judá. E o rei Asa, que está na nossa reflexão em 2 Crônicas, capítulo 14, o rei Asa vai ser o terceiro rei dessa divisão. O primeiro rei é o rei Roboão, que é o filho de Salomão. Depois morreu Roboão, veio o rei Abias. E depois de Abias veio o rei Asa. Mas por que eu estou falando todos esses nomes? Porque quando Israel era um só e o povo vivia no tempo dos juízes, o povo se cansou de ter juízes maus, pessoas ruins, principalmente depois dos filhos de Eli, os filhos de Samuel, que era o profeta e também era um juiz, e eles foram filhos, pessoas ruins para o povo. E o povo pediu por rei. Samuel ficou triste, mas o Senhor ainda consola Samuel, e o Senhor escolhe a Saul, primeiro rei. Saul foi bem, só que ele começou a ter muitas falhas, e o Senhor levanta Davi. Unge Davi, abençoa Davi, vai se tornar o grande rei da terra de Israel. Depois de Davi vem o seu filho Salomão. Salomão, ele também foi bem, só que ele teve muitos deslizes, muitas falhas, que prejudicou muito o seu reinado, prejudicou muito o povo de Israel. E depois da morte de Salomão, o povo pediu por libertação, pediu por melhorias. E o seu filho Roboão, quem assumiu, ele disse que pioraria ainda mais a situação do povo porque eles estavam fazendo aquilo. Ou seja, um homem mau, um homem ruim. Então o reino se dividiu. O reino do norte passou a se chamar Israel e o reino do sul passou a se chamar Judá, com a sua capital, com o seu centro ali em Jerusalém, que era o grande centro da adoração. E quando nós olhamos para o reino de Israel, o reino do norte, eles não tiveram nenhum rei bom, nenhum rei que fez o que era bom diante do Senhor. Talvez bons politicamente, bons no sentido político, mas ruins no sentido religioso, ruins no sentido espiritual, distanciou o povo de Deus, levou o povo para longe de Deus. Já no reino do sul, alguns reis fizeram o que era bom. Os dois primeiros reis, o rei Roboão, depois o seu filho, o rei Abias, foram terríveis. Reis maus. Tudo aquilo que Davi e Salomão conseguiram edificar em Israel, conseguiram edificar no país, esses homens destruíram. O rei Roboão, principalmente, depois o seu filho, que tomou como exemplo o pai ruim, foi um filho péssimo, um rei ruim também, distanciou o povo de Deus. Então tiveram momentos ruins para o povo. Só que um novo ciclo se inicia, chamado o reinado do rei Asa. E o rei Asa, ele começa o seu reinado e ele faz algumas reformas. Está escrito aqui no livro de 2 Crônicas 14, que também vai ter um paralelo, em 1 Reis, capítulo 15. Mas aqui em 2 Crônicas 14 diz assim: Abias, que era o rei até então, descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve perante o Senhor seu Deus. Olha isso.
mesmo tendo o seu pai ruim, o seu avô ruim, todo o exemplo que ele tinha como um filho aqui, ele ainda conseguiu levar o povo para Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes, ou seja, todo o centro da adoração pagã ele destruiu. E ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Essas são as palavras a respeito desse rei Asa, do novo ciclo que se inicia. Aqui é o início do reinado de Asa, é o início desse reinado, o início de uma nova era. Uma nova era que era marcada pela idolatria, uma era que o povo aqui estava imerso, o povo estava mergulhado no paganismo. O povo de Judá, que era o povo de Deus, o povo exclusivo, a nação santa de Deus, estava mergulhada na idolatria, porque isso foi ali apregoado desde o final do reinado de Salomão, depois com Roboão, com Abias. E agora esse homem aqui chamado Asa não tinha exemplo nenhum como pai, como filho, não tinha exemplo nenhum religioso, mas mesmo assim conduziu o povo à adoração. O início do seu reinado, essa transição foi aquilo que o Senhor desejava. Foi uma bênção para o povo de Israel. Ou seja, toda essa trajetória começou de uma forma abençoadora, de uma forma linda, de uma forma com que o Senhor desejava. Esse início foi belo, foi maravilhoso. E por que eu trago isso hoje? Porque o Senhor, na beleza da sua criação, na beleza criativa da criação que ele planejou para todos nós, ele separou a nossa vida em ciclos, ele separou a nossa vida e fez algumas divisões. Dentro de um ano nós temos os ciclos, que são os ciclos das estações: primavera, verão, outono, inverno. E quando todo esse ciclo se completa, um novo ano se inicia. E a nossa vida é dividida por anos. E a forma com que é dividida é muito belo, porque dá a impressão que cada ano que se inicia, nós iniciamos projetos, nós iniciamos sonhos, iniciamos planos. Não é verdade? Quem não faz planos para um novo ano? Eu faço isso. Eu tenho sonhos. A nossa igreja se reúne para planejar um novo ano. As famílias pensam em coisas novas, pelo menos tem que ser assim. Aqui em casa, a Dani gosta muito disso, gosta de planejar um novo ano, gosta de pôr no papel. Ela que fez administração, trabalha com isso. E é assim, isso é belo. E tem que ser assim. Porque se inicia e com prazo para terminar. Isso é para o ano de 2023. Esse nosso planejamento é para começar em 2023 e terminar em 2023. Quando terminar o ano, nós temos que estar assim, nós queremos estar assim, é o nosso sonho, é o nosso plano, e colocamos diante do Senhor isso. E o Senhor abençoa, porque Ele gosta que o homem faz planos. Por mais que a palavra diz que o homem faz planos, mas a palavra final é do Senhor, Ele está dizendo: faça planos, mas coloque diante de mim esses sonhos. E um novo ano está se iniciando. 2023 está batendo a porta. Hoje é quarta-feira, domingo já será o ano novo. Domingo já será dia 1º de janeiro de 2023. E um novo ano vai se iniciar. E quando nós olhamos para esse homem, o rei Asa, ele começou o seu reinado. Ele começou o seu ciclo de uma forma linda, bela, abençoadora. O povo foi para Deus. A palavra diz que Judá esteve diante do Senhor. O povo esteve diante do Senhor. A palavra diz que a terra esteve em paz durante esses 10 primeiros anos.
Só que o tempo foi passando. E esse homem que fez coisas maravilhosas, inclusive levou o povo para Deus, edificou os lugares para a adoração do Senhor, quebrou toda aquela adoração a deuses estranhos. Ele depois a própria mãe, ele tirou a própria mãe porque a própria mãe estava tentando induzir o povo ao paganismo e ele falou: não, você está destituída com o seu título de rainha mãe, você está fora. Você não tem mais acesso, você não tem mais palavra, o povo não vai mais te ouvir. E o rei Asa foi assim, ele vai vencer os etíopes. A Etiópia, que era muito forte nesse tempo, a Etiópia, que é um país africano que vive ao sul, né, de Judá, que vive ao sul ali hoje do que nós conhecemos como Jerusalém. Esses etíopes se levantaram contra o povo judeu e o rei Asa venceu. A Etiópia, que era muito forte, era muito poderosa aqui. E foi vencida pelo rei Asa. E essa história, um tanto até que cumprida pelos relatos dos reis aqui, que normalmente era um trecho de um capítulo. O rei Asa vai ter o capítulo 14, 15 e o 16 completo. Basicamente três capítulos completos falando dele apenas. E nós vemos o que esse homem fez pelo poder de Deus, colocando o povo diante de Deus, consagrando o exército ao Senhor. As batalhas que ele foi lutando foi em nome do Senhor, e o Senhor foi dando vitórias. Os planos, os sonhos do rei Asa, o Senhor foi abençoando, e ele foi lidando com as situações pelo poder de Deus. E a vitória veio. A vitória veio. O capítulo 14 é uma bênção. O capítulo 15 é uma bênção. O capítulo 16 já começa a falar de uma aliança que Asa fez com a Síria. Aqui o Senhor já fica desgostoso com o rei Asa, porque não era para ele fazer aliança com o rei pagão. Não era para ele fazer aliança com o povo pagão. Não era para ele fazer aliança com povo nenhum que não adorasse o Senhor. E o rei Asa deixou de dar ouvidos ao Senhor, confiou em um homem, confiou em um povo. E o Senhor ali, ele olha e fala: poxa, não era para fazer isso. E envia para o rei Asa um profeta chamado Anai. Esse profeta Anai ou Anani, em algumas versões, na minha diz Anai, ele chega para o rei Asa e vai trazer ali uma exortação e fala para ele: o que você fez? Chama o rei Asa ao arrependimento. Só que o rei Asa ele fica furioso. E o versículo 10 vai dizer assim: ó, porém o rei Asa se indignou contra o vidente ou contra o profeta e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfureceu contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo, perdão. O rei Asa se transtornou porque as pessoas se voltaram contra ele pelo que ele fez. Ele fez aliança contra um rei mau, ele fez aliança contra um rei pagão. Ele começou o seu reinado muito bem, mas agora começa a vacilar. E quando a palavra do Senhor vem para ele, ele fica furioso, ele não aceita a exortação, a repreensão. Isso é uma coisa que Deus abomina. Ele vai dizer que Deus não resiste ao coração contrito. Ele vai dizer que Deus não resiste a um coração que se arrepende, mas pelo contrário, o coração soberbo, o coração orgulhoso. O Senhor, ele resiste, é totalmente ali assim, distante desse tipo de coração, ele não gosta disso. E a palavra do Senhor vai dizendo que o rei Asa vai se distanciando cada vez mais. E no 30º ano do seu reinado, ele vai reinar por 40 anos. E no 39º ano do seu reinado, ele fica doente.
E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, no versículo 12: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, uma doença que afetou os seus pés, parecendo aqui como uma diabetes, né, que começa ali, tem que amputar os pés, os membros mais distantes. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Mas, pastor, é errado confiar nos médicos? Não, não é errado. O que essa palavra está dizendo aqui, que mesmo na sua doença, mesmo no estado mais grave da sua doença, ele não confiou ao Senhor. Ele não orou, ele não buscou. Aquele reinado que começou lindo, aquele ciclo maravilhoso que começou de uma forma que levou o povo para Deus, terminou de uma forma terrível, trágica, distante do Senhor. Ali está dizendo, poxa, se ele buscasse ao Senhor, ele poderia ter sido curado, como Ezequias foi curado. Está dizendo assim, mesmo estando muito doente, ele não confiou no Senhor, mas confiou apenas nos médicos. Ele não sequer orou ao Senhor. Ele se distanciou de uma forma terrível do Senhor. E essa que fica uma reflexão para o nosso novo ano, o ano de 2023. Comece o ano colocando o Senhor à sua frente. Há reformas para fazer em sua vida, faça como o rei Asa fez reformas ali diante do Senhor, diante do povo. Há reformas para serem feitas, faça. Faça, comece o ano bem, sonhe, projete, termine o ano melhor, termine o ano com o Senhor diante de você, termine o ano com o Senhor adiante em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o ano de 2023 seja um ano que você esteja diante do Senhor, que busque a Cristo, que se arrependa, que o ano do Senhor seja um ano de reformas, mas que essas reformas te levem para perto de Deus, leve a sua casa para perto do Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse novo ano, tenha um ano abençoado, agraciado, comece o ano bem, termine o ano não como o rei Ezequias, mas termine o ano melhor, buscando, perseverando em nome de Jesus Cristo. Que a sua vida seja uma vida perseverante na doutrina, seja uma vida perseverante na palavra do Senhor, seja uma vida que busque, seja uma vida ali que busque o Senhor em nome de Jesus Cristo. Tenha um resto de semana abençoado, um novo ano agraciado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor cuide de você, da sua casa, em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na graça e no poder do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.